Prezados irmãos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno da Casa de Miramês. A temática de hoje será Palavras e Atitudes. Reforço que os comentários e os diálogos que nós vamos tratar a partir de agora tratam-se do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Hamed é o pseudônimo do espírito autor deste livro, trabalha muito a psicologia humana e dentre suas frases bem relevantes que eu coloco aqui, ele diz que nós não sentimos errado, mas se interpretamos errado e que a gente precisa, através de uma transformação, somente uma transformação positiva, a gente precisa realmente nos perceber. Ele também nos ensina a ampliar a consciência através da análise das nossas emoções e sentimentos e nos incentiva a modificar nossos comportamentos inadequados, assumindo a responsabilidade por nossa própria vida. O capítulo 18, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E a temática de hoje ela é bem interessante no que se refere às palavras. E o autor, Hamed, começa com comunicação, que ele define como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens que envolvem duas ou mais pessoas, que é um processo de permuta de conceitos, gestos, ideias, conhecimentos, falando e escrevendo através do simbolismo de sinais e expressões. Um exemplo bem nítido é a linguagem corporal, a linguagem pelo olhar e por aí vai. A conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação. E as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. Concluindo este slide, ele diz o seguinte: diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Se a felicidade mora na cidade da mente, a forma que a gente pensa muitas vezes vai direcionar a forma também como a gente vai dialogar. E pelo Espiritismo e muitas religiões, o amor é comunicação de ambas as partes. Vamos falar um pouco sobre amor também e direcionar um pouco a necessidade de fazer um novo começo em nossas vidas através de um diálogo positivo e amoroso. Hamed diz: as propriedades básicas do mecanismo da comunicação. O uso de nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações. Avaliamos para poder interpretar e compreender a mensagem. Expressamos-nos com palavras e atitudes baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. Eu paro aqui porque você tem uma percepção, tem uma sensibilidade, tem uma humildade, interpretar aquela mensagem e em muitas situações ter muito cuidado para que você não ultrapasse limites da violência, do comodismo, do afastamento, do preconceito e do entendimento do próprio, que direciona uma mensagem para ti. E essa forma de se expressar, essas reações emocionais, vão moldando essa mensagem que você precisa ter a reflexão também, quando ela sair de você, que você realmente tenha uma sensibilidade para ter cuidado com aquela palavra dita que possa magoar alguém, que possa trazer um desconforto, que possa trazer a possibilidade de um desconforto ainda maior no que se refere a intrigas desnecessárias que não vai envolver só duas pessoas, mas muitas vezes muitas pessoas. As circunstâncias existenciais de nossa vida de relação são resultado direto de nossas atitudes interiores. Pense, reflita, medite como é que você está interiormente, para que você automaticamente não magoe o próximo.
Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que observemos entre conteúdos simbólicos inconscientes e subentendidos na chamada comunicação, além da comunicação convencional. E o que a gente recebe, principalmente na infância, que molda muitas vezes a nossa forma de falar também, de se expressar e de emitir gestos, é que vai determinar também os nossos relacionamentos. Muitas das nossas situações íntimas e relacionais também vêm da infância. E essa propriedade básica e mecanismo da comunicação precisa realmente ter uma interiorização, uma reflexão, uma mudança de atitude, uma reforma íntima, e a necessidade dialógica, algo que a gente hoje não faz. Principalmente uma comunicação não violenta. Essa comunicação no qual a gente entenda que o outro às vezes vem com o lixo dele para cima da gente em forma de verbo, mas a gente não precisa receber, a gente não precisa revidar. Deixa para ele, que no tempo propício ele vai mudar e ele vai entender a necessidade de reformular suas atitudes, suas ações e ter uma reforma íntima pela dor que ele vai sentir. Agora, quando a boca cala, o corpo fala, e quando a boca fala, o corpo sara. É importante também a gente falar, expressar o que a gente está sentindo. Porque se a gente cala, o corpo fala com insônia, com dor, com situações que ninguém quer. Principalmente angústia, taquicardia, o coração acelera. Precisamos conversar. Agora, ver com quem nós vamos conversar. Ter cuidado com segredos. E, se possível, fazer terapia com um psicólogo. Fazer terapias de grupo. Fazer uma terapia interior através do Evangelho no lar, que muito vai nos auxiliar. Jesus, ele sempre considerou a importância da palavra aliada ao crer. Quando ele disse, não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Às vezes, tem falsos profetas que falam para aquelas preces lindas, mas são pessoas muito ruins por dentro e que transmitem através de atitudes dor e sofrimento nas pessoas no qual eles fazem parte e se vinculam. Então não é pela multidão de palavras que nossas súplicas serão atendidas, mas pelo sentimento silencioso que seriam fatores essenciais. Esse amor em atitude, esse amor em gesto, esse amor em ação. Eu em oração, você em oração, tendo essa pureza de coração. A gente entende, a gente sente, a gente reflete, a gente sente essa energia que os católicos falam Espírito Santo. Alguns evangélicos também falam. Mas essa energia também, esse magnetismo, esse amor em termos de luz que a espiritualidade nos traz e ao mesmo tempo remete à concretude de nossas preces. E a sinceridade provida da vontade firme, intensidade e determinação unida pela convicção é a forma ideal para direcionar os nossos pedidos e apelo à divindade. E ser sincero realmente em prece, ser sincero com o próximo também, porque a fala, o diálogo também é uma prece. Ser Jesus em termos de ações e atitudes. Eu acho isso muito interessante, muito importante, muito necessário. E o simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos firmes, de atitudes interiores, de amor, de paz, de serenidade, de entendimento, de humildade e de caridade. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar ao reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. E como diz a Bíblia, no verbo de Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Como está o teu coração, meu irmão, minha irmã? Mágoa, dor, ressentimento, raiva, ira. Se estiver assim, você vai refletir disso através do teu verbo. Tente refletir para que você não adoeça nem adoeça o outro.
E ao mesmo tempo para que você se cure e cure aquelas pessoas que estejam próximas de ti. Tenha um coração puro, um coração que ilumine, porque o coração ele tem luz própria e te guiará diante das tuas aflições para a luz que tu tanto queres e que tu tanto desejas. E a infância, como eu falei, essa comunicação a gente recebe nela. E é através dessa comunicação que a gente observa, através dos pais, irmãos, família, sociedade, e transforma realmente o nosso verbo como um verbo chulo ou um verbo saudável, certo? Um comportamento bom, um comportamento ruim, uma linguagem verbal, uma linguagem corporal, uma linguagem de ansiedade, uma linguagem de depressão, muitas vezes ela é aprendida na infância. Então, os comportamentos, expressões carinhosas, monólogos de mãe, eu te amo, você é importante para mim, desde o útero, são importantes. Nós precisamos refletir tais posturas, porque o amor no lar, a união expressa em gestos dentro do seu familiar, são essenciais para que a gente não sofra tanto. Se você não fala eu te amo em casa, fale, abrace, utilize a linguagem corporal, a linguagem do olhar, enquanto ainda é tempo. Porque às vezes o nosso irmão que a gente tanto ama morre, desencarna e a gente perde essa oportunidade de se unir, se integrar e de expressar o que a gente tanto quer para ele ou para ela. E esse exemplo de agressividade, de palavras ruins entre pais que brigam, a criança vê. E infelizmente ela transmite para os teus descendentes, para os teus netos, para os teus bisnetos e por aí vai. Famílias agressivas automaticamente terão filhos agressivos que terão netos agressivos. A gente precisa cortar essa energia de agressividade verbal e corporal e partir para uma linguagem de amor e entendimento. Mensagens em palavras todos nós recebemos e transmitimos, em falas e ações. Nós realizamos somas, subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e quantas recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. O que a gente fala aqui, creio eu que serve também para vocês. Agora, o passado, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se perdoar. O que a gente recebeu de palavras no passado que nos magoou, é bom perdoar. É o típico verbo que diz: sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. E quando tem um futuro, o que o passado vivencia, o futuro pode ser repassado também. Então a gente precisa fazer um diálogo íntimo e deixar de lado afirmações negativas e partir mais para algo mais positivo. Muitas vezes nós colocamos só nossos pontos negativos nas nossas falas com as pessoas. E quando a gente pergunta à pessoa o que é que você tem de bom, a pessoa às vezes tem dificuldade de saber o que é que ela tem de bom. É muito interessante que antes de você dormir, você coloque em papel, você escreva 3 situações boas que você vivenciou no dia. Você escreva. E por que você vivenciou ou percebeu essas situações boas? Se você fizer isso de forma contínua, como o teu cérebro tem neuroplasticidade, ele vai se adaptar a situações positivas na tua vida. Agora evite ficar falando que você é fraco, que você é incompetente, que você é burro, que se isso vai acumulando no teu eu e você cada vez mais vai se deprimindo. Pratique o eu sou, mas de forma positiva. Eu sou importante, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou mais, eu sou bom, eu sou generoso, eu sou generosa. Isso vai te ajudar tanto que você nem imagina. Compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional, psicológica, altera o intercâmbio psico-espiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio de interação, palavras, atitudes. É tão interessante que uma planta, se você fizer esse exercício em casa, falar palavras ruins para essa planta todo dia para essa planta, e deixar distante outra planta da mesma tonalidade, e falar elogios para essa planta. Se você prestar bem atenção, a planta que recebeu agressividade, ela vai morrer. A planta que recebeu elogios, ela vai ter mais vigor. Faça esse exercício em casa que você vai ver.
O eu sou, né? Eu sou amoroso, eu sou amorosa, eu sou bom, sou gentil. Tente praticar isso. Isso vai te ajudar tanto que você nem imagina. Em síntese, né, o poder da palavra em nossa vida é fundamental. Se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repletos de material emitido. Então vamos falar coisas boas. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos da infância. Se eu fui tratado com desgosto, se eu não fui planejado ou planejada pela minha mãe, se eu fui muito machucada na minha infância, vamos fazer o contrário. Não precisa, muitas vezes, a gente humilhar os nossos filhos porque nós somos humilhados na infância. Maltratar os nossos filhos com palavras, gestos, atitudes porque nós somos maltratados na infância. Não é bem assim. Se porventura foram de severidade e rispidez, como ele diz aqui, se nos menosprezavam com mensagens negativas, constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de ser dos nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividades compulsórias que a gente tem hoje. Então a gente precisa refletir. A gente precisa entender. A gente precisa fazer um novo começo. A gente precisa ser um instrumento de paz. Eu sempre coloco, né, que esses filamentos sonoros são importantes quando a gente vê e pratica o bem, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos pensar isso. Vamos tentar se ordenar. Vamos tentar ser um instrumento de paz, somente nossas palavras e atitudes, sem ódio, sempre tendo amor e gratidão no nosso verbo, tentando ser menos ofensivos ou não ser ofensivos, não ter discórdia no lar, e se tiver, a gente ter o máximo de possibilidade de dialogar, não ofender tanto, certo? Eu vejo muito isso como a possibilidade de a gente sempre trazer um novo começo, para que a gente não se desespere, que a gente sempre tenha uma esperança e não fique triste, não fique deprimido e tenha ao mesmo tempo a necessidade de ter alegrias necessárias e uma luz que nos clareie e nos guie, para que a gente seja uma nova pessoa. Procure mais o que seja bom. Fale eu te amo, você é importante para as pessoas. Compreender. E quando a gente compreende, a gente também é compreendido. Quando a gente ama, a gente também é amado. Quando a gente se doa sem receber nada em troca, a gente recebe. Quando a gente perdoa, principalmente em palavras, olha, eu te perdoo, a gente também é perdoado. Eu acho isso muito, muito importante. E isso a gente aprende no Evangelho lá também. Pratique um dia na semana, uma noite, uma tarde, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa, estar na tua casa. Prepara essa mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça na família oração que ele virá em visita. Eu acho isso assim crucial em todas as religiões, a prática do Evangelho no lar, ou de um livro que te traga serenidade e paz. Tente reformular tuas palavras, meu irmão, minha irmã. Ore, peça de coração e ao mesmo tempo seja feliz na tua fala, no eu sou, que tu és importante para Deus, tu és uma pessoa importante para mim, tu és uma pessoa importante para as pessoas que estão perto de ti. E que Deus te abençoe, agora, hoje e sempre, que assim seja.